Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos novamente aqui com o nosso projeto LuCast. O nosso projeto está indo para o segundo episódio e hoje, melhor do que nunca, estou com uma convidada mais que especial aqui hoje, a Gisele Suardi. É um prazer ter todos vocês aqui conosco e hoje a gente vai aprender muito. Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre a mulher no empreendimento, vamos falar também um pouquinho sobre a história da Gisele Suardi. Eu tenho certeza que vai ter muitas coisas boas para conversarmos ainda. Oi, Gisele, tudo bem? Oi, alegria estar aqui, hein? Depois da surpresa. Agora estou fale. aqui, ó, já posicionada e pronta para receber todas as perguntas. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns, em primeiro lugar, pelo projeto. Obrigada. O nosso projeto, ele surgiu, né? E a Gisele tem muita participação nisso. É um prazer ter recebido essa surpresa, né? De você vir até aqui hoje. Eu não sabia que era a Gisele que viria, mas foi muito bom. Eu agradeço muito. E eu quero dizer algo bem especial. Eu decidi fazer esse projeto através de algumas coisas que aconteceram. Durante esse período que eu venho estudando, né, o LuCast, a gente vem estudando trabalhar com empreendedorismo. Hoje eu sou uma empreendedora, eu sei das dificuldades, mas o que eu mais queria era poder multiplicar o meu conhecimento e ajudar outras pessoas. Então eu comecei a assistir uma live, né, da Gisele, e foi muito, muito proveitoso, porque através daquela live parece que foi aquele boom, abriu a minha cabeça. Coisas que estavam me travando, que estava ali de repente aquele medo de começar. Ah, não estou preparada. Será que eu vou dar conta? Já tenho as empresas, tenho filho, tenho família. Então, através de uma live sua foi onde tudo começou. E eu queria muito que você contasse para nós essa inspiração que você tem para poder ajudar mulheres. Eu quero que você fale um pouquinho também sobre a sua história. Como foi o teu começo? Como que é a Gisele na verdade? Olha, quando você disse, né, assistindo um conteúdo meu que você começou, na verdade, com certeza, todo o conteúdo estava dentro de você, guardadinho. E aí eu sempre falo disso, e hoje a gente vai dividir aqui um pouco dessa minha história, que é como se a gente deixasse guardado como se fosse uma caixinha. E a gente vai guardando os sonhos, as vontades, vê uma coisa acontecendo e fala, nossa, eu também queria fazer isso, acho legal. Só que a gente vai guardando, achando ou que a gente não é capaz, essa é uma das desculpas que a gente dá. Ou então, será que eu vou ter apoio? E assim por diante. Então, a gente vai colocando alguns empecilhos que a gente acha que nunca vai conseguir seguir em frente com aquele projeto. Então, a gente vai fazendo o que é mais cômodo, o que está mais fácil. Só que, quando a gente fala de propósito, de missão, é diferente. Que o que é? Não foi a Gisele que despertou. A Lu estava ali já pronta para explodir tudo que ela tinha de projetos. Eu só fui ali, eu posso dizer, sendo até uma missão minha de ajudar a potencializar a comunicação das mulheres, eu fui só uma pessoa que te ajudei a virar a chave. Mas, na verdade, a gente, quando pensa numa chave, né? E até eu tenho o símbolo, eu dei para você de presente, depois você vai poder usar. Eu tenho o símbolo da chave e eu falo muito isso. A porta tá ali. Só que a gente tem a chave e a nossa chave é como se fosse a chave do nosso coração. É só a gente que pode abrir. E como que a gente consegue abrir, voltado ao que eu faço, a nossa comunicação? É a gente falando do que a gente faz. Sim. Então, não adianta a gente ficar guardando tudo que a gente tem e não falar. Então, é a chave que você abre por dentro, né? O que a gente tem de melhor, a gente joga para as pessoas para que elas consigam crescer com o que a gente tem. E quando a gente fala de missão, quanto mais a gente... Hoje em dia, mais ainda, as pessoas conseguem ir descobrindo a sua missão com o que elas fazem, através de ajudar outras pessoas e receber o retorno. E eu só tô aqui por causa disso. Na verdade, é bem isso mesmo. Até a chave ali eu ganhei presente, né? Maravilhoso. A chave que está no coração é muito engraçado, porque você vai passando pelas situações da vida, trabalhando com a família, mas você lá dentro do íntimo do teu coração, você tem tanto sonho e você vai deixando. É como se você, no meu caso, é como se todos os dias eu deitasse na cama e eu ouvisse os meus sonhos. Só que eu dizia, eu não vou falar para ninguém porque, não vai dar. Aí no outro dia eu pensava alguma coisa, eu dizia, vou dar palestra.
Não, mas eu não estou preparada. Ah, eu vou ajudar pessoas. Ah, eu não estou preparada. Então, eu vim do ramo de vendas, né? E fui para o ramo da confeitaria. O ramo da confeitaria virou minha missão, né? Foi onde que eu, né, desde 2013, trabalho só com isso. Então, foi muito prazeroso. Mas dentro do meu coração, eu queria ter algo a mais. Eu queria mostrar que eu tinha mais conteúdo. E muitas vezes eu ficava naquela, não é o momento, não vai ser isso, não vai ser aquilo. Então, eu demorei realmente para colocar para fora as minhas vontades. Isso começou mais ou menos na metade do ano passado, quando eu comecei a desenvolver projetos. Eu amo projeto, mas sabe aquele projeto que você começa dentro de você, você fala para meia dúzia de pessoas e para? Então, assim, no meio da minha trajetória eu tenho milhões desse jeito. E no ano passado, eu conversando com um gerente, né, uma pessoa muito especial, assim, para conversa, pessoa bem comunicativa, eu comecei a entender que eu precisava ter um projeto, mas um projeto que eu levasse adiante, não um projeto que virasse questão de meia hora, pronto, já não tem mais. E isso foi aflorando cada vez mais. E eu, toda vez que eu assisti uma palestra, toda vez que eu vou na igreja, eu tô lá, eu tô sentado, o pastor tá falando, eu falo, meu Deus, nossa, eu queria estar lá. Mas não é pelo fato de estar lá, eu quero ir lá aparecer, não é isso, mas pelo fato do que você quer falar. E todas as vezes isso acontece comigo, isso há muito tempo. Aí, quando foi mais ou menos em janeiro, começou a ficar mais forte. Aí eu comecei a buscar, comecei a colocar esse projeto no papel. E até que o dia que eu assisti a sua live, né? Que tinha um conteúdo maravilhoso, até era de madrugada eu assistindo, porque era o único momento que eu tinha entre eu, Deus e o meu coraçãozinho ali. E quando terminou a palestra, eu resolvi mandar uma mensagem. E foi quando eu mandei aquela mensagem, eu mandei a mensagem, mas foi difícil, porque eu dizia, não adianta eu mandar. Vou mandar para quê? Ela nem vai responder, alguém da equipe dela vai responder, ou algo nesse sentido. Eu falei, não, eu vou fazer. Por quê? Porque eu tinha acabado de assistir a palestra dizendo, tenha coragem, faça, vire a chave. Então, assim, para mim foi um marco, sabe? Eu quero dizer, assim, que aquele dia eu quero deixar registrado, que ali foi um marco. Eu não sei aonde a Luciana vai chegar, aonde o Lucast vai chegar, mas eu creio que vai chegar muito longe. E eu sei que esse marco vai ficar registrado para sempre. Da mesma forma que você contou isso, e eu fico muito feliz, e é isso que me move todos os dias, é pensar quantas pessoas que querem se inspirar e querem ser como a Lu. E a partir do momento que você começar a falar, soltar a sua voz, que é o que você já está fazendo aqui, nesse projeto lindo, as mulheres vão falar assim, Lu, você me despertou, Lu, você me fez descobrir o que eu fazia, o que eu era. E Lu, você falou assim, conhecer um pouquinho mais da minha história. Hoje, quando as pessoas me veem, seja na televisão, seja na internet, dando curso, falando bem, não foi sempre assim. Ninguém me colocou na televisão, claro, né? A gente tem o caminho a percorrer e tem as pessoas que são fundamentais na nossa vida, né? São a base da nossa vida. Só que é sempre pensar que se a gente não falar, ninguém vai saber do que a gente tem. Só que ao mesmo tempo tem gente que fala demais e faz pouco. E esse fazer pouco acaba não evoluindo. Sim. E daí o que é? É olhando o que os outros estão fazendo. Então, é pensar que sim, a gente tem que se inspirar em todo mundo, só que ouvir o nosso coração. E é dali que vem a comunicação. Então, quando eu digo de comunicação, que eu dou mentoria para as mulheres falando como comunicação, é muito mais do que ensinar, olha, eu vou ensinar para vocês como que segura o microfone. Isso aí, você pode entrar na internet e pesquisar o jeito melhor de segurar. Tem um jeito melhor de segurar o microfone? Na verdade, tem um jeito de você se posicionar para se tornar autoridade quando você estiver no palco. E faz a diferença o jeito que você segura o microfone. Sim. Só que até você chegar ali, não adianta nada você saber o jeito de segurar, o jeito de se posicionar numa palestra, e aí você vai abrir a boca e vai falar o quê? Não tem conteúdo. Então é dentro disso que eu gosto de falar bastante. Só que hoje nas minhas redes sociais, quem entra, começa me conhecendo um pouco mais do que eu faço hoje, uma das coisas que lá no início, que até às vezes eu conto, e quem já sabe da minha história, e tem no histórico ali também, minha primeira formação acadêmica é educação física. Então, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, entre aspas. Foi lá dentro da educação física que eu aprendi sobre projetos, montar plano de aula, ser professora, porque eu me formei em licenciatura. Então, dar aulas, ensinar, tudo está dentro da minha formação acadêmica. E falar sobre saúde, e não era só falar sobre saúde,
eu gostava de falar sobre foco. Então, eu trabalhava na área de natação. Então, eu dava aula de natação. Eu trabalhei na academia do Gustavo Borges, que é um campeão olímpico. Sim. E aí, desde quando eu comecei a fazer estágio, ele sempre falava da questão da determinação, do foco. O segundo muda tudo, você não pode olhar para os lados, a tua distração, tudo. E daí foi dali que eu aprendi esse posicionamento também da questão do foco, que tem muita coisa que a gente tem que dividir com as pessoas, é claro. Esse projeto que está acontecendo aqui, você teve que dividir com as pessoas para acontecer. Só que tem algumas coisas que é você que lá dentro você fala assim, eu sei que eu vou conseguir. E aí você só fala assim, vamos junto. Eu tenho um projeto. E quando eu digo isso, né, a gente até falei para você um pouquinho antes ali de começar a gravação, é pensar nisso, a gente sempre tem que ter um projeto. Porque para a gente estar aqui vivo e com saúde, Deus nos fez com saúde, pensando nas nossas capacidades que nós temos, e a gente é um projeto de Deus. Então, quando a gente fala isso, o que a gente tem na nossa vida? A nossa vida é um projeto. Quando a gente era pequeno, quando a gente foi crescendo e tudo. Então, falando do meu projeto de carreira, por exemplo, lá quando eu me formei em educação física, eu nunca imaginei que hoje eu estaria, por exemplo, na televisão. Só que foi aquilo que me trouxe a base para a TV. E eu fiquei trabalhando na área até 2010, quando meu filho nasceu. Então, eu morava junto com meu marido, com meu filho em São Paulo e queria voltar a morar em Curitiba. A gente foi morar lá, quando casei, e aí a gente ia vir para Curitiba. E ele tinha uma empresa voltada para combustão industrial, que é peças para queimadores, uma coisa que poucas pessoas conhecem. Aqui em Campo Largo, a gente tem vários clientes que a gente atende aqui, e dessa área. Então, o padrasto dele trabalhava nessa área, ele falou assim, Gisele, eu vou começar a trabalhar com isso. O nosso filho nasceu, eu queria vir para cá. A minha profissão não dava dinheiro, quanto poderia dar para comprar casa e tudo. E aí eu falei, eu vou aprender a vender esse tal de peças para queimadores. Então, aquilo ali não foi uma coisa assim que era um desejo do meu coração, entrar em contato com clientes. Porque, primeiro, eu era da área da educação física, então eu atendia clientes, eram os alunos. Sabia fazer vendas, eu não sabia fazer nada. Era o YouTube procurando, eu colocava meu filho para dormir no sofá e em casa mesmo eu vendendo. Entrava em contato com empresas grandes, que era onde tem os equipamentos de combustão industrial. E empresas muito grandes, entrava em contato com departamentos e tal. Eu me lembro até hoje, Lu, um dia que eu tinha que fazer uma cobrança. E eu liguei, departamento de cobrança, tudo liguei. E o boleto estava atrasado alguns dias. E aí eu falei para a pessoa assim, seguinte, e sem ter um vocabulário nenhum para aquela questão de vendas, porque eu não sabia, eu só tinha que cobrar para ter dinheiro para comprar o leite, né? Aí eu falei assim, eu preciso que você pague esse boleto, mas indo bem, sem agressividade, sem nada. Preciso que você pague esse boleto, senão... Aí a moça bem assim, brava, senão o quê? E eu, só um minutinho. Segurei e olhei pro meu marido e falei, o que acontece se ela não pagar o boleto? Eu tava fazendo uma coisa que nem eu sabia qual era o resultado. Ele falou, depois de tantos dias vai para cartório. Daí eu dei a resposta e eu nunca me esqueço desse dia. Porque eu tava ali dedicada, querendo vender, querendo cobrar, querendo fazer tudo. E era assim, ó, a pessoa ligava, entrava em contato. Quero falar com o departamento de venda. Só um minutinho. Passava, era eu. Aí eu quero falar com cobrança. Só um minutinho. Era eu. Tudo era eu. Só que eu e o meu marido. Só que sempre eu que ficava no telefone. Tudo era eu. Quem olhava e via o site, via tudo, nossa, a empresa é gigantesca. Só que como a gente vendia online, as empresas eram grandes, era através de portal, pedido de compras, então a gente não precisaria ter uma estrutura física grande. A gente precisava ter... o que eles precisavam, que era a peça imediata quando quebrava alguma coisa lá. E eu comecei a fazer isso. Em 4 meses, a gente deu entrada no apartamento em Curitiba, viemos morar aqui. E eu fiquei trabalhando dentro da empresa durante 5 anos. A empresa continua, vai muito bem, tem as pessoas que trabalham lá, o meu marido continua tocando, só que, inclusive, o meu escritório é no mesmo escritório da empresa, só que eu não fico mais atuando na parte da peças para queimadores. Só que eu fiquei durante 5, 6 anos. E era como se eu tivesse uma caixinha fechada com o meu sonho. Eu ficava fazendo aquilo ali e não era o meu sonho. Só que aquilo ali era o nosso sustento, o nosso crescimento financeiro. E eu tava ali fazendo uma coisa que chegou uma hora que eu tava descabelada, fazendo as coisas, fazendo tudo e mais um pouco. E aí eu falei, tá, a vida vai passar e daí? E o meu sonho?
Daí eu fui entender o que era empreender, sendo que eu já estava empreendendo, já tinha empresa há vários anos. Só Nem que eu sabia. escutei a palavra empreendedorismo feminino uma vez, 2015. Eu escutei empreendedorismo feminino. Eu falei, nossa, quero fazer isso. Gente, eu já era empreendedora lá atrás, mas eu não sabia, para você ver, e não faz tanto tempo. Fui atrás, pesquisei na internet, palestras de empreendedorismo feminino, pesquisei. Achei uma palestra que ia ter de uma associação de mulheres lá de Curitiba. Fui na palestra. Cheguei lá, eu me lembro da cena, Lu. Era um palco bem lindo, com uma loira, assim, uma advogada. O nome dela é Luciana também. Luciana Lima Lopes, lá de Curitiba. Aí ela sentada com um terninho, assim, né? Sentada e dando a palestra, e falando no bate-papo e tal. E eu olhava e falava, meu Deus do céu, que mulher inspiração. Gente, eu quero ser que nem essa mulher. Daí ali mesmo tinha um jornalista que tinha feito, inclusive, a matéria que eu tinha lido para conseguir ir ali no evento, tudo. Conheci o jornalista, tudo, o nome dele é Juque. Tem que te apresentar para ter uma matéria tua lá também. Vamos lá. Aí, eu conversei com ele, contei. Falei, nossa, eu vim aqui, nossa, que legal e tal. Cheguei em casa e falei pro meu marido, eu vou colocar uma roupa preta e eu quero que você faça umas fotos. Eu vou pegar o jornal dela para mostrar como que... Porque eu não sabia. Eu queria fazer aquelas poses, eu achava o máximo, daí conhecia as mulheres. Falava, gente, eu quero ser empreendedora feminina. Mas eu já era, ó. E fiz isso. E aí, lembro das fotos, daí entrei em contato com esse jornalista, ele publicou a foto falando sobre mim e tal. Passando isso, eu comecei a pensar, como que eu consigo trazer da minha experiência da área da educação física, da saúde? Eu não posso sair de dentro do escritório ainda, mas como que eu consigo tirar os meus sonhos do papel? Projeto. Então, é sempre pensar que projeto que você tem. Que falar todo mundo fala, querer todo mundo quer, mas você precisa ter um começo, um meio e o fim Deus coloca, né? Sim. Então, eu fiz isso, entrei, comecei a pesquisar como que seria o meu projeto. Então, eu criei o projeto Eu Incentivo à Saúde. Porque eu não queria dar aula, porque já não era mais o meu papel e não valia a pena eu sair para ficar dando aula, sendo que eu estava dentro do escritório e me tomava bastante tempo. Só que eu gostava de falar sobre saúde. Então, eu comecei a gravar vídeos voltados à saúde. E o meu marido tinha experiência em gravações de vídeo. Antes de trabalhar com peças para queimadores, ele sempre foi produtor de audiovisual. Ele fazia todos os documentários do Charlie Brown Jr., tudo. Então, ele já tinha essa experiência, tinha os equipamentos tudo em casa. Então, nas horas vagas, a gente ficava gravando vídeo. Ou seja, o projeto já existia dentro de casa. Sim. E aí eu comecei, montei lá um espaço, estúdio, começamos a gravar, eu falava sobre saúde, sobre bem-estar, esse canal Eu Incentivo. E como que eu cheguei na TV? E essas coisas que eu vou falar, aquilo, são coisas que às vezes a gente acha que é muito distante. Só que só é distante para aquela pessoa que não tem um objetivo. A gente vai escutar não, bastante. A gente vai escutar muito não. Só que ao mesmo tempo, você pode escutar 10 nãos, mas vai vir o sim. E se você escutar 100 nãos, uma hora o sim vem. E enquanto não vem o sim, faça o histórico para que o sim chegue. O que é isso? É óbvio que a primeira vez que queria estar na televisão, eu entrei em contato, quem é a Gisele? Quem é o Eu Incentivo? Óbvio que não me chamou e não me aceitou. Porque eu não tinha histórico, não tinha história para contar. Então, eu comecei. Eu criava os projetos, eu fazia parcerias, eu fiz muita parceria gratuita, muita. Eu falava, gente, tem um projeto assim, vou lá gravar, se quer patrocinar, eu coloco você como apoiador, sempre como se fosse o projetinho embaixo do braço, tá aqui no computador, tá aqui no celular, esse é o meu projeto. Tem história do projeto, o que é, qual é o objetivo principal, qual é a missão. E comecei a fazer isso. Só que não tinha Instagram ainda na época. Eu queria saber quem eram as pessoas da televisão. Na minha família, ninguém é de televisão, nada é de televisão, eu nem era de jornalismo. O que eu fazia? Eu esperava os programas acabar. Sabe a hora que sobe as letrinhas? Eu anotava o nome, produção, não sei o quê. Eu anotava e depois ia lá no Facebook, procurava a pessoa e mandava uma mensagem. Ou então eu ligava na empresa e falava, quero falar com fulano de tal. Eu sabia o nome e o sobrenome. As pessoas passavam na hora, porque daí assim, quem que é o produtor? Não, eu quero falar com a Lu Suardi. Aí ligava lá, a pessoa já sabe quem que é. E eu fazia isso. E as pessoas me recebiam e eu não chegava e falava assim, eu quero falar sobre exercícios físicos. Não, eu falava assim. E daí é outra coisa que a gente tem que pensar. O quanto mais específico a gente for, todo mundo quer falar de empreendedorismo feminino. Eu também gosto de falar. Mas dentro do empreendedorismo, qual que é o seu subnicho? O que você vai ser de diferente? Cada um tem uma história. Sim.
Então, eu falava, eu tenho aqui um assunto para falar, que é de exercícios físicos na terceira idade, exercícios para diminuir dor nas costas, exercícios durante a gravidez. Eu era específica. E aí, eu fui uma vez num primeiro lugar da entrevista. Eu lembro que era uma rádio. Fui lá, dei a entrevista, nossa, fiz foto e fiz tudo e publicava. E não era só publicar, fui chamada. Não, eu contava como que eu fui chamada. Não contava todos os detalhes, tem que eu tô contando aqui, porque tem coisas que a gente não tem que contar para todo mundo. Sim. Que tem muita gente que quer saber todos os caminhos das pedras, né? E aonde a gente trilhou, às vezes não é fácil, mas tem que pagar o preço, né? E daí eu fiz isso. Começava a divulgar tudo e publicava. Ah, lá virou blogueirinho. Eu escutava muito isso. Principalmente da família, eu falava, sou mesmo. Pode continuar falando, sou. Comecei a fazer isso. E comecei a visitar lugares. E vem aí a questão do network. Que é você mostrar o quanto você é interessante. Então, lembra que eu contei que fui numa palestra de mulheres? Comecei a me associar nesse grupo de mulheres. Eu ia nas reuniões, eu olhava e falava, meu Deus, que mulherada de sucesso. Eu era, assim, a mais simplesinha ali do espaço. Falava, gente... E a primeira vez que eu fui, eu falei, eu acho que eu não deveria ter me associado aqui. Elas estão em outro nível. Eu falei, não, se a gente quer crescer, e é o que eu ensino também. Não que você tem que pensar grande. Não, você não precisa ficar se mostrando grande se você não é grande. Não é isso. Você tem que mostrar a sua essência para ter o teu valor também. Mas pensar que se você ficar num meio de pessoas que não querem crescer, você também não vai crescer. O ambiente é muito importante. E aí eu comecei a procurar outros grupos de mulheres e comecei a fazer network. Conversar, contar dos projetos. Daí não é uma qualquer um que tem uma ideia. Ah, eu tenho um projeto assim, vou criar uma coisa assim. Comecei a criar. E aí, uma vez eu fiz um contato que eu consegui ir para a rádio, fiz a entrevista e cheguei e falei, eu tenho um projeto. Eu posso vir aqui uma vez por semana e falar de determinado tema. Cada semana eu trago um tema. O que eu fiz? Eu resolvi o problema da pessoa. E aí, a outra coisa, o network também é isso, é você resolver o problema dos outros também. Não é você resolver o problema completo, mas assim, qual que é a tua dor principal? Na televisão, quando eu comecei as primeiras vezes, eu já sabia o que eles precisam de pauta, precisam de assunto, precisam de coisa da novidade, o que está acontecendo no momento. Conteúdo. O que eu fazia? Eu era o braço direito quase das produtoras. Eu já mandava pronto. Vamos falar sobre dor nas costas. Eu mandava já o que era, para quem que era, no último ano, quantas pessoas tiveram problema. Mandava já mastigado. Você acha que a pessoa não vai te querer ali naquela hora? Então, você ajudando. Eu comecei a fazer isso. Fui ajudando as pessoas assim. E assim que as portas foram se abrindo. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente, né, corre atrás. Que nem se você, a blogueirinha tá chegando. A gente até leva uns nomes, é taxado. Mas eu nunca me importei com opiniões nesse sentido. Por quê? Eu costumo dizer assim, quem está falando comigo é alguém que vai me levar para algum lugar? É alguém que vai me ajudar? Tem significância nisso que a pessoa está falando? Eu vou dar ouvido. Se não tem, não me incomoda, sabe? É uma coisa assim que eu tenho muito bem esclarecida. O que me chama bastante atenção, que toda vez que você fala em empreendedorismo, até você citou um fato ali. Eu tinha acabado de ganhar meu filho, colocava na sala, fazia, né? Eu sou mãe de 3 filhos, então eu tenho um de 1 ano e 9 meses. Então, toda vez que você pensa assim, eu vou fazer meu projeto agora, várias pessoas, mas como que você vai dar conta? Como que você vai conseguir? Você tem filho, você tem empresa, você tem... E dentro de mim, eu vou dar conta. Eu sei que eu vou dar conta. E quando você citou do seu filho, eu achei bem interessante. Divida conosco como que você conseguiu, se você tinha um filho pequeno, tinha uma empresa, recém-vindo para Curitiba. O filho te atrapalha realmente em algum momento? O que você acha disso? Eu acredito que é daí que veio o nosso combustível. Quando a gente olha o sorriso, inclusive o meu tá aqui junto acompanhando. Quando a gente vê o sorriso e fala assim, gente, eu tô fazendo por ele. Você que tem 3, eu tô fazendo por eles. E aí pode vir o que for. A pessoa falar não, as portas podem fechar. Aquela pessoa quer te invejar, aquela pessoa... E você fala assim, não tem problema. Eu só tô aqui por causa disso. Então, o filho é nosso combustível também. E claro, tem algumas dificuldades, né? Não dá pra dizer assim, colocar várias flores e dizer assim, tudo lindo e maravilhoso, o papel da mãe empreendendo. Não é, só que a gente não precisa dar conta de tudo. Quando eu digo isso, nessa época, por exemplo, eu queria muito, então, estar na TV falando sobre qualidade de vida
E aí eu ia uma vez por semana, eu organizava o horário que era o horário que ele estava na escola. E como a gente tinha o nosso próprio escritório, a gente sempre teve o espaço dele lá dentro. Então, até hoje, tanto que hoje ele tem um espaço que ele tem um estúdio de música, de gamer, tudo lá dentro do nosso escritório. Então, é como se fosse a nossa segunda casa. Sim. Então, a gente sempre teve isso. Então, isso também é empreender, a gente ter liberdade. Liberdade de tempo para conseguir dar conta de tudo. E se precisar levar o filho junto, você leva. E precisar fazer as coisas. E o engraçado é que hoje em dia, quando eu falo disso, né, em palestras, em conversas, as pessoas falam assim, nossa, parece que você passa o dia inteiro fazendo muita coisa. Como que você faz? Só que aí que tá, a gente só mostra o que a gente quer. Ninguém sabe a hora que eu acordo com o meu filho para arrumar ele para ir para a escola, para fazer o descal, para dar almoço, para fazer o almoço, para fazer dormir, para fazer lição, tantas outras coisas. Por quê? Porque na internet a gente só mostra o que a gente quer e as pessoas acabam achando assim, e já aconteceu isso com várias outras amigas também, que as pessoas olham, pessoa tendo sucesso, e falam assim, então ela não cuida bem do filho, então ela só larga o filho para os outros cuidarem, porque se ela tá o tempo todo ali, não é, na verdade tá o tempo todo ali, não é o tempo todo, é que quem entra na internet e vê a gente, acha que aquilo ali é nossa vida o tempo todo, e não é. A gente consegue, claro que é a nossa vida, só que a gente consegue sim fazer todas as outras coisas que a gente quiser fazer, e é isso que ter liberdade também de empreender. Eu recebo muita pergunta assim, como que você dá conta de tudo, né? Como que você consegue? Você falando em saúde, eu vou pegar um gancho. Eu não sou da área da saúde, mas eu sou muito adepta à saúde, à natural, atividade física. Quem me conhece sabe, a minha paixão sempre foi atividade física. Por quê? Porque é algo que eu escolhi como uma válvula de escape. É algo que, desde muito nova, eu vi que tudo que eu fazia relacionado à atividade física me trazia um resultado muito positivo. E uma das coisas que até hoje, na verdade eu faço várias hoje, né? Mas eu ando de bike, às vezes às 5 horas da manhã eu pego a minha bike e saio andar. Por quê? Porque meu marido vai trabalhar às 7, eu tenho que estar às 7 em casa para ficar com meu filho, né? Com os dois, né? Porque são menores. E às vezes é 10 horas da noite, meu marido chegou, eu saio e vou para academia. Eu vou correr, então eu participo de competições, eu sempre estou em busca de ganhar meus troféuzinhos lá. E por quê? Porque a saúde, eu digo assim, que é algo que é necessário para quem empreende, para mãe, seja para quem for. Porque se você tiver uma qualidade de vida boa, se você está empreendendo, mas você tem saúde, você tem algo que te satisfaz. No meu caso é a corrida, né? Você vai ser uma boa mãe, você vai ser uma boa empreendedora, porque uma coisa liga na outra. Eu não consigo acreditar que para ser uma boa mãe, uma excelente mãe, você tem que só ficar dentro de casa. Ou só ficar cuidando do seu filho. Porque tem momentos que a gente não está cuidando deles, mas a gente já deixou a comidinha pronta, a gente já fez a tarefa. Tem várias coisas que a gente já organizou. Talvez os horários e a rotina nossa seja bem diferente do normal, da realidade. Mas não é que não seja positivo. Então, eu vejo assim hoje que, como você disse, além dos meus filhos ser aquele combustível para não desistir, hoje eu tenho muito mais tempo. Eu brinquei hoje até, falei, gente, eu nunca trabalhei tanto, mas dentro de casa. Porque antes eu tinha que sair 6 horas da manhã, chegar meia-noite, e eu dizia assim, não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar, eu quero ter empresa, mas é algo diferente que eu quero. E hoje eu consigo sentar, ouvir histórias, hoje eu ouvi uma história maravilhosa. Hoje eu conversei com pessoas que querem aprender a fazer brigadeiro, e eu vou dar o curso de brigadeiro para essa pessoa. Por quê? Porque é algo que eu sei. Eu sei que eu posso contribuir na vida dessa pessoa. E quem sabe, através de um curso básico de brigadeiro, essa pessoa não vai chegar muito longe e eu estou fazendo parte da história dessa pessoa. Então, assim, são coisas que vão acontecendo quando você tem essa liberdade de tempo que as pessoas não veem. Elas não conseguem mencionar como que é essa qualidade de vida que a gente tem. Elas veem realmente só o que a gente posta, né? E nisso, né, as pessoas veem o que a gente posta e o que acontece, elas tiram as próprias conclusões. E tá tudo bem. Sim. Por quê? A gente sabe o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, a gente sabe os nossos bastidores. Eu gosto muito de dar esse exemplo de bastidores e palco. Porque da mesma forma que eu estava contando um pouquinho essa minha trajetória profissional, é óbvio que tem os momentos que a gente chora, e aí, graças a Deus, a gente tem os momentos que sorri. Só que a gente não fica o 24 horas, a gente não tá dentro de um Big Brother, que a pessoa pode te assistir ali no pay-per-view 24 horas. Então, ninguém sabe o que realmente, quais são os perrengues,
quais são as contas que você paga, mas no momento em que as pessoas estão ali criticando, é a hora que você está fazendo outra coisa, crescendo. Então, a primeira coisa é, se as pessoas falam, é porque você está fazendo a diferença. E se elas falam mal de você, mais ainda, é aí que está sendo o teu sucesso. Porque se a pessoa está falando mal de você, se a pessoa quer cuidar da sua vida e sem se preocupar na vida dela, é sinal que você está fazendo a diferença. Se você tivesse lá acabada, com muita dificuldade, você acha que a pessoa ia ficar falando sobre você? Então, é pensar nisso e não dar bola, porque acontece muito das pessoas acabarem travando, parando de fazer as coisas de medo das críticas. Isso foi uma das coisas que nunca me aconteceu. Você vai sair de dentro do seu escritório, que aqui você fatura, e vai lá na televisão para não ganhar nada, porque no começo eu não ganhava nada, mas eu ganhava um espaço. Eu falava, eu vou. E toda semana era sempre, porque eu fazia tudo dentro da empresa, então eu tinha que largar financeiro, tudo tinha que sair, porque eu tinha meu horário na televisão. E aí eu levava bronca, eu falava assim, calma, eu tenho um plano. Eu sempre falei isso, calma, eu tenho um plano. Eu falo isso. Calma, eu tenho um plano, vai dar certo, eu sei que vai dar. Então, com a minha experiência comercial, depois de começar a trabalhar no empreendedorismo, né, fazer as conexões com pessoas, foi assim que eu cheguei na TV e assumi um programa diário e ao vivo. Não foi porque eu era uma apresentadora muito boa, porque, inclusive, na conversa que a gente tinha era isso. Gisele, é muito mais fácil conseguir te ensinar e te lapidar para ser uma apresentadora do que a parte comercial que você tinha, que eu tenho. Então, é pensar nisso. Como que você, com as qualidades e as capacidades que você já tem, você pode estar numa área que te satisfaz. Então, foi assim que eu fui para a TV. Então, comecei falando sobre saúde e depois eu assumi um programa voltado ao empreendedorismo feminino. Só que aí, Lu, eu tô tocando nesse tema porque o que acontece? A gente tem essas caixinhas que eu falei desses sonhos, né? E ali era uma coisa que eu tava realizada, era o máximo, é óbvio, eu sentar e contar a história dos outros, e só que aí é muito legal tudo, mas é mais fama. Então, nossa, sensacional, né? Gisele Soares na televisão e todo mundo viu. Quem que é essa Gisele? Não tem histórico de televisão, não é formada em jornalismo, só que eu não estava numa bancada de jornal passando uma notícia, então eu não precisava ser formada em jornalismo. Eu tinha especialização em comunicação, que aí depois de um tempo eu comecei a estudar sobre isso, se era isso que eu queria, fui fazer curso para me especializar. E assumi. Só que eu comecei, por um tempo, a entender que ali eu só estava contando a história dos outros. E eu estava calando a minha voz. Porque eu só estava ali para perguntar, e aí, Lu, você faz doces? Me ensina. E chegou uma hora que eu não podia mais falar de mim. Não tinha um contrato que eu era proibida falar de mim, claro. Só que eu estava ali como entrevistadora. E aí eu chamava as mulheres, escutava histórias, tudo. Só que eu nunca deixei de dar palestras falando sobre comunicação. Só que eu estava vendo que eu tinha um sonho que eu tinha colocado na caixinha de volta. E aí? Fica Como na resgatar? fama, daí é uma balança. Se fica na fama ou fica. Então, foi aos poucos que tudo foi acontecendo e realmente a gente começou a ver que eu estava fazendo bastante coisa fora da TV também, só que eu sempre fiz muita coisa voltada ao empreendedorismo e estava na televisão, só que ali eu estava só sendo uma coadjuvante, a atriz principal era sempre quem eu convidava. Só que eu sempre inspirando na questão do empreendedorismo feminino, sempre trazendo projetos para a TV também, que foi assim, os projetos comerciais para sustentar o programa que eu estava lá também cuidando dessa parte comercial. E quando eu saí em 2020, é óbvio que eu não imaginava que ia vir uma pandemia, só que eu saí preparada, tinha feito curso de marketing digital, porque eu entendi que eu queria falar para muito mais pessoas. E sentada no sofá eu não ia conseguir ficar falando para todo mundo do jeito que eu podia falar, porque eu estava falando. Daquela forma que eu estava lá, estava bom, sim, foi maravilhoso o projeto, tudo que eu fiz, só que eu não estava lá e eu não ia conseguir falar e tocar o coração da Lu, por exemplo. E quando eu fui pro digital, tudo mudou e eu comecei a ver que eu podia impactar as pessoas a hora que eu quisesse, sendo uma live que fosse ali ao vivo, mas depois ela estava gravada e 2 horas da manhã alguém podia ouvir. E comecei a cada vez mais potencializar isso. Hoje, graças a Deus, eu faço os projetos na TV, os projetos específicos, tenho essa missão e é uma coisa que eu gosto muito, só que ao mesmo tempo eu consigo continuar falando para as mulheres para fazer elas se levantarem, para elas acreditarem nelas mesmas. Hoje eu vejo assim que você consegue transmitir a tua verdadeira missão, que é incentivar, motivar, assim como eu fui motivada.
Mas muitas pessoas, às vezes, não conseguem ir até uma rede de televisão ou não conseguem ter acesso a uma palestra, mas uma internet, sim. Hoje está muito mais fácil. Então, eu assisti uma live gravada, porque eu não conseguia assistir ao vivo, mas era 2 horas da manhã, foi o momento que os meus filhos estavam dormindo, meu marido estava dormindo, eu falei, poxa, eu tô sem sono. Porque a minha cabeça, à noite, funciona muito mais. Então, eu tô sem sono, o que eu vou fazer? Eu vou assistir. Então, é algo assim que acontece muito rápido. Eu, no meio digital, até hoje falando em comunicação, assim, foi muito positivo, porque eu sou uma pessoa que eu demorei muito para vir para o meio digital. Falando das minhas empresas, como empreendedora, eu sempre fui atravada. Então, assim, eu passei a usar Instagram há 3 meses, 4 meses atrás, assíduo. Por quê? Porque eu não tinha. Eu pensava, não vou fazer isso não, vou continuar fazendo meus doces aqui, continuar fazendo meus bolos. Não, porque eu tenho encomenda, porque eu tenho isso. Mas lá no fundo eu queria contar a minha história. Lá no fundo eu queria fazer tudo aquilo, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu estava ali trancada dentro de uma cozinha fazendo outras coisas. E eu imaginava, isso é algo assim bem positivo até para outras empreendedoras que vão estar ouvindo, eu imaginava que era um mundo muito distante. Eu imaginava que era algo eu não vou conseguir. Eu não sei fazer, eu não sei postar, eu não sei. E acontece tão rápido que eu tenho o primeiro videozinho gravado, né? Fiz lá o primeiro videozinho, gravei e postei. Eu tenho até hoje. Eu estava toda descabelada, cabelo preso, trabalhando. Eu estava na loja do Container que a gente tem, né? No São Caetano. Isso era mais ou menos 8, 9, 10 horas da noite. Não me recordo bem, mas era depois das 8 da noite. E era um dia muito frio. Então, eu estava com um moletom, assim. Pensa numa pessoa desarrumada. Então, eu estava trabalhandinho ali. E eu falei, é hoje meu primeiro vídeo. Aí eu olhei assim pra mim e falei, meu Deus, mas com essa roupa, sem maquiagem, é hoje, do jeito que eu tô. Foi o primeiro vídeo. No outro, eu fiz sozinha, coloquei lá. No outro dia eu fui olhar, tinha 3 mil e poucos alcance. Daí eu falei, nossa, mas eu nunca consegui isso. O máximo era 100, né? Como é que eu consegui? E eu fiquei matutando aquilo por muito tempo na minha cabeça. Eu não fiz hashtag, eu não fiz nada, eu só postei o vídeo. Aí eu falei assim, nossa, o que será que aconteceu? Até hoje eu fico com essa dúvida. Aí depois foi, bom, é providência de Deus. Acho que foi aquilo que faltava para eu começar a fazer os vídeos. Só que era tudo muito amador, né? Era tudo muito início. Mas se eu não estivesse começado, eu não teria tomado vontade de assistir uma live. Então, assim, eu tinha que começar. E eu citei várias vezes para algumas pessoas que eu conversei dentro do empreendedorismo. Até teve uma pessoa que me chamou para uma assessoria, né? Olha, eu queria... Até foi muito legal. Essa eu tenho que contar. Logo que eu comecei, a gente decidiu que ia fazer o podcast, né? Eu trouxe todos os projetos, o básico bem feito. E essa pessoa olhou, me mandou uma mensagem. Lu, eu tô vendo que o teu perfil tá diferente. O que eu faço? Você pode me ajudar? Daí eu falei assim, claro, posso. O que você precisa? É que assim, eu tô vendo que eu não tô legal, eu tô acabada, meu cabelo tá feio, eu estraguei a sobrancelha. Eu pensei, nossa, mas e eu? Como é que eu tô, né? Eu imaginando assim. Aí eu falei, claro, posso sim, no que eu puder te ajudar. Aí ela falou assim, a gente pode marcar um horário para conversar, porque eu trabalho com isso, assim, mas eu tô muito desmotivada. Além de eu não estar ganhando dinheiro, eu não tô feliz do jeito que eu tô. Você pode? Mas eu já falei, claro que eu posso. Ela falou, quanto vai custar? Eu falei, não vai custar nada. Pode vir que eu vou conversar com você. E aí a gente começou uma conversa. A gente viu que, na verdade, ela precisava de alguns pontos ali que, com a minha experiência, o tempo que eu já tinha de empreendedora, ela estava iniciando, se a gente não tivesse naquele momento ali para ajudar ela, na verdade, o que estava acabando com ela era a parte da autoestima. Ela estava com a autoestima baixa, sendo que, na verdade, a autoestima está mais dentro da nossa cabeça do que no visual. Porque hoje eu saio de roupa de academia, eu tô feliz, eu saio de salto, eu tô feliz, sabe? Isso não influencia na minha autoestima. Só que isso leva um tempo. E ela foi muito positivo, porque ela estava a ponto de desistir da carreira dela, sendo que, na verdade, não tinha nenhum problema com a carreira dela. Ela só estava perdida com algumas coisas, que é natural no começo, e a gente conseguiu ajudar ela. Então, assim, a gente vê que a missão vem acontecendo, mesmo sendo um começo. Então, você, com a sua missão, ajudou a Luciana, com a missão, ajudou outra pessoa e assim, consequentemente. Então, o empreendedorismo, juntando com as missões de cada uma, é sucesso, né? Como você acabou de dizer, né? Esse papel que a gente tem das outras pessoas olharem e se espelharem, que nem você acabou de dizer.
quantas mulheres que hoje estão te assistindo, estão aqui assistindo a gente, estão vendo o teu movimento, nossa, a Lu mudou, eu quero aprender com ela. Quantas mulheres estão esperando você falar assim, abrir a turma da mentoria, abrir a turma da palestra X, eu vou começar a dar uma formação para vocês. O que acontece? Você faz elas se levantarem, faz elas soltarem a voz. E é tão gratificante quando eu falo isso, né, de pensar em soltar a voz, porque todos os dias, quando eu recebo mensagens, e aí as pessoas olham, claro, a gente pensa, né, nessa questão de receber mensagem, de receber esse feedback, é como se fosse indo no posto de gasolina e colocando ali gasolina. E colocando, e você vê os feedbacks positivos e verdadeiros, que você vê a pessoa se transformando, e da mesma forma, é isso que vai te trazendo subir as escadinhas. E ao mesmo tempo que a gente fala isso, subir as escadinhas, ao mesmo tempo tem muita gente que acaba empreendendo, crescendo, e não vou contar para ninguém quais são os meus segredos. Ou então, você pede uma dica, não tem. Ou então, nem abre a porta, você quer entrar, a pessoa vê que você tá menor que ela ainda, e não te abre. Aí, quando você cresce, a pessoa fala assim, vem aqui. Isso acontece, não adianta, gente, não adianta dizer que é tudo lindo e maravilhoso, só o tapete vermelho e vai desfilar ali. Só que o que é? São esses bastidores, que se a gente dá conta dos bastidores, só que a gente tem que mostrar no palco. O que é o palco? O palco pode ser dando uma palestra, pode ser aqui no podcast, no teu Instagram. Quando a gente fala do Instagram, fala das redes sociais, o quanto a gente constrói o nosso posicionamento na internet. Só que a gente também tem que ser real, né? Não adianta você dizer que você faz, só que você não tem histórico para isso. Quais são as coisas que você vem fazendo e deixando rastros sobre isso, né? Então, falando sobre carreira, que nem eu dei o exemplo. As pessoas não sabem dos nossos bastidores, não sabem da nossa vida pessoal, da nossa vida empresarial, o que acontece dentro do seu escritório ou não. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas julgam. E tá tudo bem elas julgarem. E aí, quando a gente vem para isso, de ajudar as outras pessoas, vamos pensar. Ajudando, a questão do empreendedorismo. Quantas mães que precisam parar, que nem você estava falando, parar de trabalhar várias horas por dia para ter um tempinho, ficar com seu filho, para ver ele acordar, para pôr ele para dormir, muitas. E cada dia que você vai falando na internet, você vai atingindo muito mais lares, muito mais mulheres que estão se sentindo ou menosprezadas ou desmotivadas, sem ter coragem, sem ter condições financeiras para fazer as coisas. Às vezes, tem uma mulher que às vezes já aconteceu isso comigo, de entrar em contato. Gisele, eu queria tanto sempre estar arrumada, mas eu não tenho nem dinheiro para fazer a unha. E aí eu fiz uma ligação com ela, liguei para ela e falei assim, não é o dinheiro que você não consegue fazer a unha. Você não precisa estar com a unha arrumada, você não precisa ir até um lugar fazer a sua unha. Você consegue fazer em casa, só que é a situação que você está se colocando. Daí a gente vem para outra coisa, que é a questão do vitimismo. Que é muito mais fácil dizer, não consigo, ninguém me dá as coisas, ninguém me abre as portas. E não é. É o quanto a gente se esforça para crescer, né? Eu sempre, desde muito cedo, né? Eu tive filho muito cedo, então eu costumo dizer assim, eu não tive tempo para perguntar para alguém se tinha alguém para me ajudar ou não. Eu tinha que fazer. Até porque eu tinha um serzinho que dependia exclusivamente do meu sustento, da minha direção. E quando você é muito jovem, a gente é imaturo, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas você não sabe direito a direção. Mas a única coisa que eu sabia é que eu não podia desistir. Eu tinha alguém que dependia. Então, meu filho William, né? Hoje com 24 anos, eu digo assim que ele foi o combustão, ele foi a energia, se queira como chamar, que fez com que eu nunca desistisse. Então, eu já passei por muitos momentos, muitas coisas que marcaram a minha história, que às vezes eu paro e falo, meu Deus, como que eu não desisti? Ou como que eu consegui vencer? Só que eu paro no meu íntimo e penso assim, eu tinha um filho lá atrás, que dali eu já sabia que eu não podia desistir. E isso fez com que eu virasse empreendedora aos 13 anos. Porque, na verdade, eu comecei a vender, os meus vizinhos vão lembrar disso, sonho de porta em porta, porque eu trabalhava, eu estudava, eu tinha um bebê recém-nascido para sustentar e eu precisava completar renda, porque era impossível. Então, muitas vezes, o que eu fazia?
saía de porta em porta vendendo aquele sonho, fazia cueca virada, fazia, enfim, o que eu sabia fazer. A minha avó sempre foi uma pessoa que ensinou muito a gente a trabalhar com culinária e aquilo ia completando renda. Quando eu melhorei, que eu juntei um dinheirinho, eu comprei roupa para revender. Então, eu estava empreendendo, só que lá atrás eu não sabia que era empreender ou como que era isso. Então, eu fui empreendendo desde cedo, só que eu não sabia. Hoje, com o entendimento que eu tenho, sabendo que hoje nós temos mais de 9 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Então, se você parar para analisar, é um número grande? É, mas e quantas nem sabem disso? Quantas, às vezes, estão lá esperando para fazer uma unha, para pintar um cabelo, sendo que ela, mesmo cuidando dos seus filhos, dentro de casa ela pode virar uma empreendedora. Mas talvez falte alguém que chegue lá e fale: o que você precisa? Você precisa de um curso de brigadeiro gratuito? Está aqui. A minha missão é essa, eu vou te ensinar a fazer o brigadeiro aqui. Sabe? Ou na tua área, na comunicação, o que você precisa? Você precisa aprender a trabalhar com a internet, comunicação, fazer um vídeo? Sabe? Então, isso faz com que a gente se mova todos os dias, deixe os nossos filhos, porque lá atrás, quando eu passei muita dificuldade, eu não tive ninguém que pudesse me ajudar. Eu tive que fazer tudo o que eu podia fazer, correr atrás, pagar um preço alto para chegar até aqui, mas eu fiz. Mas quantos degraus eu poderia ter subido a mais se tivesse alguém me ajudado, né? Isso que você falou, até hoje eu escutei um treinador falando isso. Tem o burrinho e tem o lago onde ele pode tomar água. Muitas pessoas são um burrinho. O que elas falam? Tô com sede, tô com sede, tô com sede. Você pode mostrar para ele onde fica o lago, mas o lago tá ali, mas eu tô com sede, mas o lago tá ali. E o que faz? O lago não consegue ir até o burrinho tem que ir até o lago. E muita gente é assim. Que nem você falou, você precisa crescer, precisa empreender, tá aqui, eu te dou um curso. Mas a pessoa não vai até o lago, né? Esse burrinho não vai até lá ao lago para tomar água. Você tá ali com a água, você tá com conteúdo, você tá ensinando. E tem gente reclamando e falando, mas só vou fazer quando eu tiver, por exemplo, na minha área. Só vou fazer quando eu tiver um celular bom, só vou fazer quando eu estiver bem arrumada. Não é isso. É começar com o que você tem e começar com quem você é. Porque quando eu digo isso com quem você é, porque muitas vezes você não precisa ter as coisas, você não precisa ter, mostrando cada vez mais quem você é. E puxando do exemplo que você falou, que fez um vídeo, eu tava um vídeo, né, desarrumada, tudo, por quê? Porque você, com certeza, o que você falou no vídeo era a Lu, na sua essência, falando ali. E é isso que impacta a vida das pessoas cada vez mais. É pensar o quanto, um pouquinho que você faça, vira a chave de outras pessoas, faz outras pessoas crescer. E Lu, falando um pouco de história, né? Você contou ali dos teus 13 anos. Foi mais ou menos com 13 anos que eu tive meu primeiro microfone na mão. E eu lembrei dessa história, eu às vezes lembro dessa história, né? Mas eu lembrei chegando aqui em Campo Largo. Porque logo que eu virei ali no viaduto, tinha um caminhão de melancia, logo na entrada. E a primeira vez que eu falei no microfone foi em cima de um caminhão de melancia. E eu me lembro da cena, era lá no litoral do Paraná, junto com meu pai, com o meu tio, e eles foram lá, a gente tinha casa na praia, tudo uma casa simples, eles tinham um caminhão e vendiam melancia. E a gente subiu no caminhão e eu achava o máximo, gente, vocês não têm noção, eu fecho o olho e me lembro da cena das poças de água com a rua alagada, porque na época de verão sempre chove muito, a rua alagada, o caminhão passando e eu gritando, eu achava o máximo falar no microfone, gritar, vender melancia R$5. Então, para você ver, são histórias da nossa vida que é aquela coisa, os tombos ninguém vê, né? Aí, quando vê o brilho, vê a purpurina, vê no palco, vê brilhando, não sabe o que é. Só que a gente sabe o que bate o que tem na nossa cabeça, o que bate no nosso coração, as expectativas que a gente mesmo cria, mas que a gente vai lá e faz acontecer. E só a gente que deita a cabeça no travesseiro sabe quais são as nossas dores e os nossos desejos. E ninguém pode falar por nós. E aí vem a questão dessa força de empreender, da mulher empreendedora. A mulher é forte, é empreendedora, consegue crescer, só que ela só consegue fazer isso se em primeiro lugar, ela acreditar nela. Porque de nada adianta você dizer, viu, você é forte, você é guerreira, e você levanta, se olha no espelho e fala, eu não sou, eu não consigo, eu não posso. Então, é pensando nisso, quanto a gente tem que olhar mais para nós, prestar atenção no que a gente faz,
É óbvio, se inspirar em outras pessoas, receber conteúdo, fazer conexões, mas sem se preocupar com o que o outro está fazendo para ele crescer. O que a gente pode fazer para a gente ser gigante? Olha o tamanho que você já é. E se parar para pensar, hoje alguém pode falar assim, nossa, em tão pouco tempo, quantos anos que você está batalhando para ser a Lu que você é hoje? Na verdade, a Lu agora está com tudo que você fez nos bastidores, agora a Lu tá no palco. E aí, agora que as pessoas olham e falam, nossa, por quê? Porque agora você começou a aparecer. Então, é muito importante você aparecer para você crescer. É o que eu falo todos os dias. Quando a gente decidiu marcar, né, a primeira palestra, foi muito interessante, porque eu pensei, mês da mulher, né? Vamos fazer alguma coisa para as mulheres. Todos os anos a gente costuma fazer promoção, algumas coisas assim, então não, esse ano vai ser diferente. Esse ano a gente vai fazer algo para as mulheres. E eu comecei a pensar, comecei a fazer algumas coisas e eu fui para um pronto-socorro alguns dias atrás, né? E nesse pronto-socorro eu fiquei 3 horas parada. Quando eu fiquei parada, quem me conhece sabe que eu não consigo ficar parada. Eu estou o tempo todo em movimento. Para eu ficar parada é algo assim muito difícil. E eu falei, gente, eu não vou conseguir ficar aqui. Eu andava para um lado, eu andava para o outro, eu via aquelas pessoas, começou a me dar uma agonia. Eu lembrei, até foi de um vídeo teu também que eu tinha assistido, que você falou, sempre esteja em movimento. Eu falei, eu estou em movimento, mas pera lá, eu estou em movimento de andar para lá e para cá, não vai me trazer resultado nenhum, né? Peguei meu celular e comecei lá no bloco de notas e comecei. Quando me chamaram para ser atendida, 3 horas depois, eu estava com a palestra pronta. Por que foi rápido e foi fácil? Porque é a minha história. Não tinha nada que eu precisasse inventar. Eu até depois eu falei, nossa, eu acho que dá um livro, não dá nenhuma palestra, vai ter que reduzir, porque senão vai dar umas 5 horas. Mas foi tão rápido assim, eu escrevendo, e quando você falava aqui, né, ninguém viu os bastidores da Lu para chegar até aqui. Quando eu escrevi essa palestra, a primeira lembrança que me veio na cabeça foi quando meu filho tinha menos de 1 ano de idade. O que eu tinha de dinheiro era tão pouco que dava para comprar um pacote de leite por dia. Só que uma criança mama mais do que 1 litro por dia. E ainda tinha minha irmã de 12 anos que morava comigo, 11 anos, e ela também tomava leite. Ou seja, eu tinha 1 litro de leite para dividir com 2 crianças. Aí o que eu fazia? Minha avó, muito sábia, né, filha? Quando você vê que não dá, você pega a água morna, mistura açúcar e dá à noite para ele, porque daí ele vai dormir calminho e a água com açúcar vai sustentar. Quantas vezes eu fiz isso para o meu filho? Quantas vezes? Só que aquilo não fez com que eu achasse que eu estava fazendo errado. Pelo contrário, cada vez que eu dava uma mamadeira de água com açúcar para ele, eu dizia, eu não quero mais passar por isso. Eu não vou mais passar por isso. Meu filho não vai passar por isso. E aquilo cada vez me dava mais força, cada vez me dava mais força. Então, assim, teve situações difíceis que eu passei? Muitas. Mas cada uma delas, eu nunca cheguei para alguém e falei assim, olha, eu estou dando água com açúcar, você pode me dar 1 litro de leite? Não. Porque eu pensava assim, eu tenho que buscar o litro de leite para o meu filho. Eu tenho que ir atrás. Eu não quero que as pessoas me deem. Eu quero ter credibilidade, eu quero ter conhecimento. Eu sempre buscava. Só que levaram 24 anos, desde que o meu filho nasceu, até eu tomar, assim, o palco. Você veja que interessante. Olha, 24 anos. E olha agora a trajetória de quantas pessoas que estão vivendo isso, que vão conseguir ser transformadas pelo que você vai falar. De fazer mais e mais pessoas. É sempre pensar nisso, né? No mês passado eu tive a oportunidade de conhecer, participar de um evento, né, de um treinamento com um bilionário, que é o Janguier Diniz. E uma das coisas que ele falou, e ele sempre fala, é que ele sempre soube que era bilionário, mesmo ele sendo pobre, catando latinha e vendendo na cidade dele. Então, o que significa isso? Ele não teve uma infância excelente, teve uma infância de muito sofrimento, só que na cabeça dele, ele não queria nem ser milionário, ele queria ser bilionário. Ele está na lista da Forbes e agora vai fazer a pesquisa de quantos brasileiros estão como bilionários. Então, para você parar e pensar, quantidade de oportunidades que a gente tem na nossa vida para construir, só que tudo vem da nossa força de vontade e do pensamento. Nessa água que você dava, a água morna com açúcar, você sabia o pensamento que você tinha. E hoje, quantas pessoas que podem ouvir o que a gente está falando, pode replicar e cada vez mais a gente colocar na nossa cabeça. A gente sabe onde a gente quer chegar. Só que quando a gente não sabe, qualquer lugar serve, né? Tem
frase da própria Alice no País das Maravilhas, né? Ele fala assim, para onde você quer ir? Não sei. Aí ele diz, então, se você não sabe, qualquer lugar serve. Se a gente não sabe o caminho que é aquela música, deixa a vida me levar. E aí, vai para onde sua vida? O saber para onde quer ir é algo que a gente sabe desde pequeno. Não adianta, você no caminhão de melancia com 8, 9 anos de idade, você sabia onde você queria chegar. Eu lá atrás, com meus 8 anos, vendendo sonho de porta em porta, eu sabia onde eu queria chegar. Então, são trajetórias diferentes, mas qual que é o importante? Você saber onde você quer chegar e o principal, na minha opinião, a sua cabeça é que vai dominar onde você quer chegar. Porque se você parar para analisar a história do burrinho, tá muito longe. A água tá longe, você vai desistir. Agora, se você parar para analisar, tá ali, não, eu vou lá buscar. É muito mais fácil. Você consegue, tá ali, no próximo pode estar mais longe, você vai buscar mais longe. Quantos degraus são? Cada vez você vai subir mais rápido. Por quê? Porque a tua cabeça quer chegar lá. Então, é algo assim que eu sou uma pessoa muito autoestima. Eu sempre penso positivo em tudo que você puder falar, tudo que acontecer. Quebrou o carro, que bom, quem sabe ali podia ter batido. Estragou o pneu, não tem problema, eu não tô com pressa, eu vou parar Quebrou aqui. o carro, nossa, que bom, tem o carro pelo menos, né? Exatamente. Tô aqui no pronto-socorro, enquanto tinha milhares de pessoas reclamando, meu Deus, 3 horas, o que eu na hora? Calma, eu tenho que achar uma solução, eu vou ficar 3 horas parada aqui, eu não posso ficar parada. Eu fui escrever a minha história. Então, quantas coisas pode acontecer? De repente, alguém está parado 3 horas no pronto-socorro? Quantas pessoas ela não falou no último ano que ela pode fazer uma ligação e aproveitar aquele tempo? Ou falar com o filho? Ou, de repente, simplesmente ficar quieto? Então, tudo que é negativo, você tira o que é positivo, eu garanto que é sucesso no final. Não tenho dúvida disso. Gisele, assim, eu não tenho nem como mensurar minha alegria de estar, dividindo um pouquinho aqui. A intenção era a gente trazer um pouco sobre o empreendedorismo feminino, você como empreendedora, eu como empreendedora, impactar mais vidas, mais pessoas. Mas o melhor de tudo, nessa conversa, passou tão rápido, é saber que as pessoas que vão estar nos assistindo, elas podem ser impactadas pelas nossas vidas, mas o principal, que você se dispôs a estar aqui hoje com tanto carinho, tanta emoção, eu não posso mensurar, mas eu quero que Deus abençoe muito a sua vida. Quero agradecer de coração, porque vai ser um divisor de águas hoje, novamente na minha vida. Estar com você aqui é algo muito grandioso para a minha história. Então, assim, eu digo que Deus faz tudo tão perfeito, a vontade de Deus ela é boa e é agradável. Então, eu conhecendo você, além de ser bom, ser agradável estar do teu lado, é perfeito. Até as histórias, é muito legal. Semana passada, fazendo uns vídeos, faz um mês que eu tô usando Luciana Suardi, sabe? Eu chego para as meninas e falo, vamos gravar o vídeo, dá licença, a Luciana Suardi chegou, vê se a minha roupa tá boa. É muito legal, assim, sabe? É muito positivo e é muito verdadeiro. Então, eu quero que você receba da minha parte que desde quando a gente se conectou, desde quando eu comecei a seguir o seu perfil, a conhecer as suas lives, a minha história mudou. E com essa mudança, com essa vinda tua hoje para cá, me fez entender que realmente eu vi a pessoa certa, não era só uma imagem que estava ali atrás da câmera. Ou conhecendo você hoje, você é realmente aquela pessoa que eu imaginei que era. E por isso que eu me conectei tão rápido e tão fácil e me inspirou tanto. Então, quero agradecer de coração por você ter vindo. Lu, eu tô emocionada aqui porque até o dia que a Lu falou assim, você vai conseguir? Eu falei assim, eu vou parar a minha agenda e eu vou. E é muito mais do que pensar assim, é para gravar um podcast, é muito legal, esse espaço é lindo, eu tô sentindo o cheiro dessa comida há 1 hora que eu vou ter que experimentar. Tudo é maravilhoso. Só que o que fica da nossa vida são as lições que a gente deixa e as lições que a gente leva. Aquele dia que você me mandou uma mensagem falando da mudança, é isso que me move. Então, eu vim até aqui para retribuir o teu carinho e pode ter certeza que para me abastecer mais ainda, para conseguir impactar muito mais mulheres que estão travadas, precisando crescer.
Amém. E você é um exemplo disso. Então, Amém. gratidão por eu estar aqui vivendo esse momento com você. Só gratidão, não tem muito o que falar. E quando eu falava da história do meu filho ali, é uma história que eu nunca conto para ninguém, sabe? Eu nunca dividi isso com ninguém. Mas eu senti o desejo de dividir isso porque você, como eu, é mãe e eu era mãe sozinha na época. Então você imagina a força que eu tive para chegar até hoje, estar dividindo aqui com você esse podcast. Mas eu sabia que eu nunca mais queria ver um filho meu tomar água com açúcar morna em vez de ter um leite. Então foi isso que me moveu até hoje. E eu costumo dizer que o céu é o limite. E eu quero poder compartilhar com você muitas coisas, com muitas mulheres. E de coração, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo, Obrigada. ouvindo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. A Ludelu que mandou as delícias para nós aqui, que nós vamos estar comendo agora. Ai, que bom. Obrigado também às meninas do Eliane Paiva, que hoje, né, fez as minhas unhas, me arrumaram, contaram com muitas coisas boas hoje lá no espaço dela. E todos os patrocinadores que tiveram um carinho em acreditar nesse projeto, né? Esse projeto que nasceu no meu coraçãozinho lá no ano passado e veio se concretizando. E aqui tá a prova, a Gisele Suardi conosco, que eu não sonhei errado, o sonho vai se tornar realidade, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.